Oi, gente, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu tô bem melhor. Ontem eu gravei um vídeo, né, justificando o meu sumiço. Eu realmente estou atravessando um momento difícil da minha vida, um momento de reestruturação em vários aspectos. E não tem sido fácil, mas eu tô muito firme e tá dando tudo certo. E uma dessas mudanças aí, dessa reestruturação da minha vida é a reestruturação da minha vida afetiva, sabe, da minha vida amorosa, que eu vivenciei diversos turbilhões aí, né, quando se trata de relacionamento também, e acabei desenvolvendo uma dependência emocional e terminei meu relacionamento. Então, doeu muito. Outra hora eu conto mais sobre isso, sobre esse relacionamento, porque foi um relacionamento bem complexo. Agora eu não tô ainda muito bem pra isso, pra falar dele, mas eu consigo falar do pós, do depois, que é eu perceber essa dependência emocional. Levei tudo pra terapeuta, a terapeuta falou assim, Daiane, batata, filha, isso aí é dependência emocional, não tem jeito. E aí, vamos tratar isso, vamos resolver essa dependência emocional. Por que eu sou tão dependente emocional das pessoas? E eu digo das pessoas porque eu concluí isso depois que fiz uma coisa que a minha psicóloga me orientou a fazer. Um caderninho. E essa aqui é a dica que eu trago para vocês hoje. Seja lá o problema que você estiver fazendo, estiver vivendo, estiver passando, escreva. Escreva esse problema. Porque quando você pensa nesse problema, os pensamentos são perdidos, você solta esses pensamentos. Mas quando você escreve, você consegue acessar esse pensamento diversas vezes. E ali você começa a entender o que está acontecendo. E foi o que eu fiz. Ela falou comigo, a minha psicóloga, olha, Daiane, você tá com uma dependência emocional desse seu ex. Então você precisa trabalhar isso. Faz o seguinte, compra um caderno e comece a escrever sobre todos os seus relacionamentos, desde o seu primeiro namorado até o seu último casamento, entendeu? E assim fiz, escrevi, um por um, foram 4 namorados e um marido. E aí eu descobri, gente, que eu sempre fui dependente emocional das pessoas. E eu sempre me submeti a coisas horríveis para não ficar sozinha. E quando eu fui lendo tudo que eu tinha, tudo que estava escrito aqui, todos os meus relacionamentos, como foi, o que aconteceu, eu falei assim, por que, meu Deus, por que eu aceitava isso? Por quê? Para não ficar sozinha? Qual é o medo de ficar sozinha? Por quê? E aí a minha psicóloga falou assim, Daiane, geralmente, quem tem uma dependência emocional pode ter passado por abandono afetivo. E aí faz com que qualquer pessoa que te dê um pouquinho mais de atenção seja a pessoa da sua vida. E aí, você sabe por que eu me liguei? Depois de ler tudo isso daqui e tudo mais? Eu me liguei que eu também vivi dependência emocional de amizade. Eu tive amigos e amigas extremamente babacas comigo que eu engolia. Porque eram pessoas inteligentes, eram pessoas que conversavam comigo. Eu sempre fui capacho de gente inteligente, sabia? Eu sempre que tinha uma pessoa assim que conversava os assuntos que eu gostava de conversar, porque eu lia os livros e não tinha com quem conversar. Eu passei minha infância, gente, dentro de biblioteca. Minha infância e minha adolescência. Eu morava na roça, tinha um sítio gigante. Eu já contei essa história, gente? Eu não sei se eu já contei essa história nesse vídeo. Qualquer coisa eu edito, mas enfim. Eu fiz eu tinha um sítio lá do lado de onde eu morava, que tinha uma biblioteca gigante. O sítio era enorme, a biblioteca era gigante. E aí os proprietários desse sítio falaram assim, a gente colocaram no jornalzinho lá do município que eles iam liberar essa biblioteca para as pessoas da comunidade ali frequentarem, só que ninguém ia, e eu ia. E eu achava maravilhoso, eu lia de tudo, eu conheci Freud lá, eu li o Alcorão lá, foi um negócio assim
foi muito conhecimento para chegar em mim lá no meio da roça, sabe? E eu não tinha com quem conversar, nunca tive. Quando aparecia alguém que meio que as ideias se davam comigo, porque os meus amiguinhos da época, gente, na época que eu era adolescente, todo mundo gostava de ir pra baile funk, ir pra piseiro, sair, beber, sabe? Eu nunca gostei disso. Eu gostava de ficar lendo. E não tinha com quem conversar. Aparecia um que eu ficava, ai, meu melhor amigo, minha melhor amiga. E essa pessoa fazia o que queria comigo também. Entendeu? Então, na verdade, esse vídeo não tem nem muita coisa aqui, sabe? Que eu queria. Não tem uma lição de moral hoje pra poder concluir com vocês. Porque esse vídeo é o início. É o início do meu processo. Inclusive, eu vou contar pra vocês. Vou contar pra vocês o tipo de relação. Eu vou ler esse caderninho pra vocês. Vocês vão ficar chocados comigo. E foi assim, o processo foi esse. O início do processo foi esse. Eu comecei a escrever minhas relações aqui. Percebi que todas as minhas relações eu era muito muito complacente com todas as merdas que faziam comigo, a ponto de ser complacente também com amizades tóxicas, relações de trabalhos tóxicas, tudo. Eu finjo que nada de ruim tá acontecendo e vou levando, pensando só nas coisas boas. Só que tem hora que a gente precisa também pensar nas coisas ruins, entendeu? Eu vou contar uns causos pra vocês nos próximos vídeos e vocês vão entender o que eu tô falando. No mais, a dica de hoje é: escreva os seus problemas, escreva os seus problemas, escreva a sua história, escreva os seus conflitos, que quando você lê e relê e refletir sobre eles, você vai entender o porquê da sua real situação e aí você vai conseguir mudar, tá bom? Depois eu gravo mais vídeo contando os casos desse caderninho aqui, que vocês vão ver se tá ou não tá na hora de eu mudar. Beijo!